Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal O Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist da Grande Tribulação, o estudo do Apocalipse. Já estamos aí entrando da metade mais para o final deste estudo da Grande Tribulação, uma playlist só sobre isso no nosso estudo do Apocalipse. E a gente depois, terminando a parte da Grande Tribulação, vamos ver se a gente vai dar continuidade falando das igrejas, se do milênio, arrebatamento, ressurreição, enfim, temos aí muitos assuntos ainda dentro do estudo do Apocalipse para a gente ensinar e aprendermos aqui juntos. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso capítulo 13 de Apocalipse. Eu te convido já a abrir a tua Bíblia aí. E nós vamos hoje falar dessa segunda besta, de mais esse personagem que surge aí nestes 7 anos finais da história da humanidade, dos 7 anos da Grande Tribulação, também conhecido na Bíblia como as 70 semanas de Daniel, o período da angústia de Jacó, enfim, o período do grande dia do Senhor, o período que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Para nós cristãos, os 7 anos da Grande Tribulação, né? Sabemos que é um período de grande tormento profetizado pelo próprio Senhor Jesus, que seria um período na Terra que como jamais houve antes. E olha que se a gente for voltar na história, né, desde o início da história, a gente já viu aí muita desgraça, muita catástrofe, destruição do mundo todo, né, com o próprio dilúvio, onde só restou aí 8 pessoas, enfim, de 8 pessoas Deus reconstruiu um mundo, e que esse mundo que hoje a gente vê assim como a gente vê hoje, com toda essa modernidade, com toda essa tecnologia, com tantas coisas lindas, tantos lugares maravilhosos, tanta riqueza, tanto luxo, tanto poderio que os homens amam, que os homens adoram, que os homens vivem e morrem por essa luxúria, por essa riqueza, por esse poder. Pois é, este mundo aí que hoje nós conhecemos, em um pequeno espaço de tempo, vai se tornar em cinzas, vai virar pedra sobre pedra, vai virar pó, exatamente da onde veio. Tanto as coisas que foram criadas, como o próprio homem, né? Tudo vai virar pó. Só que o problema não é o material que vai virar pó, o problema é a alma que é eterna, e essa não vira pó. Essa não vira pó, porque essa vem de um Deus que é eterno. E essa só tem 2 lugares para ela: ou vida eterna com Deus, ou vida eterna no lago de fogo e enxofre. Sim, meus amores, eu não falei errado, vocês ouviram bem. Só existe dois destinos para a alma: vida eterna com Deus e vida eterna no lago de fogo e enxofre, porque a alma não morre. A gente sempre usa essa expressão e escuta se falar por aí, né? A morte eterna da alma. Não, a alma não morre. A alma é eterna, não existe morte para a alma. Então vai ser uma vida eterna no lago de fogo e enxofre, ao lado do anticristo, falso profeta, adoradores da besta e todas as criaturas mortas espiritualmente que nós já tivemos no mundo. Vão estar todos juntos lá. Inclusive lá também vai estar o inferno, vai estar a própria morte. Tudo isso vai estar lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, aonde as pessoas que morreram fisicamente longe, afastadas, inimigas do único bem que existe, que é Deus, porque rejeitaram o amor da verdade, rejeitaram a graça do Evangelho de Cristo para serem salvos. Então essas pessoas vão viver eternamente separadas de Deus no lago de fogo e enxofre. Então, meus amores, é uma realidade triste, da qual nós não gostaríamos que muitas das pessoas, familiares, amigos, conhecidos nossos, tivessem que enfrentar. Já
começando pela grande tribulação, muito menos o inferno e o lago de fogo por toda a eternidade, mas é algo que foge das nossas mãos. O que está nas nossas mãos? Pregar essa verdade, ensinar a verdade do evangelho. E aí deixar que Deus faça o trabalho dele, que o Espírito Santo faça o trabalho dele de despertar os filhos da morte. E aqueles que rejeitarem a pregação do evangelho, essa graça, esse sacrifício da cruz perfeito, rejeitarem esse único Salvador, estes arcarão com as suas responsabilidades de viver eternamente apartados de Deus, afastados de Deus. Tá bom, meus amores? Então, antes de começar, já deixa aí o seu likezinho, seu gostei. Vocês não têm ideia de quanto isso é importante pra gente. Às vezes tu não dá nada por isso, tu ignora, tu esquece. Mas isso ajuda muito o canal a desenvolver, a crescer, o seu compartilhamento. Clica aí onde diz compartilhar, envia esse vídeo para os teus amigos, envia esse vídeo para outras pessoas, faz a tua parte. Se elas vão assistir, se elas vão ter interesse, aí já foge do teu alcance. Mas o que está ao teu alcance? Curtir, copiar o link e enviar e se inscrever. De repente tu tá aí, tu tá inscrito aí em vários canais de piada, de programa de televisão, de fofoca, de entretenimento, de novela. Tu é inscrito aí num monte de canal de piadinha, de bobeirinha e às vezes até um canal de falsos profetas, de heresias. E às vezes um canal como o nosso, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que estamos aqui pregando o evangelho, tu não tem interesse de se inscrever, então ajuda a gente a desenvolver o canal para que esse evangelho alcance mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, meus amores, hoje a gente vai falar então dessa segunda besta, né, desse personagem tão enigmático, como a gente já viu, né, no capítulo 13, no vídeo anterior, e vários, acho que a gente gravou 2 ou 3 falando do anticristo, né, da besta que emerge do mar. Então, falamos nos vídeos anteriores de todos esses personagens, né, do período final da grande tribulação, que vão aparecer com muito mais força, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a mulher que é Israel, enfim, né, então a gente meditou aí nos últimos vídeos unicamente falando do anticristo, da besta que emerge da terra, desse tirano que vai surgir com todas as características de todos os impérios, todos os tiranos, imperadores que já tivemos no mundo, e que ele vai ter o próprio Satanás dentro dele, agindo sobre ele com toda a fúria, principalmente nos 3 anos e meio finais, onde ele vai perseguir os cristãos e os convertidos e os judeus, né? No período final da grande tribulação. Mas hoje a gente vai falar da segunda besta, dessa segunda besta que emerge, a besta que emerge da terra. O detalhe é que quando a gente fala muito, né, do Apocalipse com as pessoas têm muita curiosidade de saber quem é o anticristo. Ai, o anticristo, a marca da besta. Ai, porque a marca da besta é o 666. E o anticristo, porque o anticristo vai surgir no mundo, mas as pessoas deixam assim, parece assim que passa meio desapercebido esse personagem aqui, essa segunda besta, que é o falso profeta, né? Que é esse líder religioso que irá surgir nesse período final dos 7 anos da grande tribulação. As pessoas estão tão assim, ai, o anticristo, o anticristo, o anticristo, ai, a marca da besta, e as pessoas esquecem desse outro personagem aqui que é tão importante, digamos assim, né? Tão cruel, tão tirano e tão satânico quanto o próprio anticristo. As pessoas passam desapercebidas sobre o falso profeta, levando em consideração que, de acordo com Daniel, o quarto império, essa besta espantosa, né, que a gente estudou um pouquinho, é tão cruel e tão tirana porque é um império que está aliado à política com a religião, que foram os que crucificaram Cristo, que foi os que perseguiram a igreja. A igreja primitiva, mataram Cristo, mataram os apóstolos, dissiparam, espalharam os cristãos pelo mundo todo por causa da perseguição, que
além de matarem cristãos, Cristo e os cristãos, apóstolos, nas fornalhas de fogo, no azeite quente, no óleo fervendo, como fogueiras para iluminar Roma, lançados nas arenas com os leões, além de fazer tudo isso, cortar o meio, serrar o meio, crucificado de cabeça para baixo, cabeça para cima, apedrejado, pauleado, o jeito que for, ainda fez e continua fazendo com toda a força e vai continuar até o último dia de história nesse mundo, que é deturpar o evangelho. A religião, a rameira, a prostituta, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Essa religião do Quarto Império que se uniu com a politicagem, com a política, com o poderio, e que hoje a gente sabe que o Império Romano é religioso, como a gente já viu, e ele vem deturpando o evangelho. Por isso faz essa quarta besta ser tão espantosa, como Daniel não encontrou um animal para descrever, como o urso, leão, leopardo. Porque os outros impérios, o foco deles era territorial, era poder político, dinheiro, terras, domínio. Agora, o Quarto Império era aliado com a religião. Além de poderio militar, territorial, tudo, eles ainda queriam dominar com a religião. Olha a desgraça que foi a história paralela do catolicismo romano, a destruição que foi na Inquisição, nas cruzadas, a mortandade de cristãos. Os muçulmanos até hoje odeiam cristãos por causa do catolicismo romano. Claro, é uma inimizade satânica? Claro que sim. Espiritual? Claro que sim. Mas se aumentou muito por causa da perseguição das cruzadas, que o catolicismo romano mandou invadir Israel e os países vizinhos e acabar com judeus, cristãos e muçulmanos. Hoje tu fala com um muçulmano, para eles, nós cristãos evangélicos, Cristo mesmo, para eles e católicos é a mesma coisa, por isso eles odeiam cristão. Para eles, cristão é tudo infiel, porque faz eles lembrarem das cruzadas, quando o catolicismo romano foi lá e invadiu e destruiu os países árabes e muçulmanos da Palestina. Gente, a religiosidade, a religião é uma desgraça. Por isso Daniel disse que era um império terrível, uma besta terrível, né? Matou o nosso Cristo, enfim, meus amores. E aí quando chega aqui em Apocalipse, dá uma ênfase muito grande para o anticristo, logicamente, ele é o principal personagem, né? O ditador mundial, mas deixam de lado o falso profeta, que é tão poderoso e tão ditador e tão satânico e tão diabólico quanto. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa criatura espantosa, né? A segunda besta. Então, vamos ler junto comigo? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 11. E diz assim, eu vou ler o texto todo até o final e depois eu volto explicando, tá? A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela cuja ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres,
os livres e os escravos. Faz com que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Oh, 666. Ai, o famoso e tão espantoso e tão temível número, né? O número do 666, né? Mas vocês viram, engraçado, né? O número do anticristo, da besta, tá aqui no texto que fala do falso profeta. Não tá lá no texto que falava do anticristo, né? Então, mas para vocês verem como às vezes a gente medita na Bíblia e passa desapercebido algumas coisas, ou então se foca muito no anticristo e deixa esse personagem do falso profeta de lado, sendo que ele é um dos protagonistas mais importantes desde o princípio da história, o espírito do falso profeta, né? Que é o espírito de engano, de sedução, viu? Ali ele seduz a terra, né? O mesmo espírito, gente, é o espírito de Satanás. Tem o mesmo espírito que está no anticristo vai estar sobre o falso profeta, é a mesma coisa, é o mesmo cabeça. É o mesmo cabeça. E é o espírito que seduz para deturpar a palavra de Deus. É o próprio Satanás como deturpou a palavra de Deus lá no início de tudo, lá no Éden, com a Eva. Assim que Deus disse, não comereis todas as árvores do jardim, deturpando. Não, claro que vocês não vão morrer, ao contrário, vocês serão como Deus, e Deus não quer isso. Olha só, o mesmo espírito sedutor de falso profeta, de Satanás. Como vocês acham que ele conseguiu seduzir terça parte dos anjos para descer com ele? Oferecendo coisas, deturbando assim como nitidamente. Ele seduziu Eva com engano, com mentira, deturpando a palavra de Deus, falso evangelho, falsa palavra. Assim também foi no céu, a Bíblia não nos diz. A Bíblia fala que ele seduziu e arrastou terça parte dos anjos na terra. Logicamente que seria especular o que ele deve ter falado para esses anjos, mas ao ponto de conseguir seduzir e enganar, gente, terça parte dos anjos do céu. Não é meia dúzia de anjinho, não. Não é meia dúzia, é muito anjo caído, seduzido por esse falso profeta Satanás. Pois é, e este espírito do falso profeta, que é o próprio Satanás, vai estar sobre um homem durante o período final da grande tribulação, no período final da história, os 7 anos de grande tribulação, né? Porque ele vai surgir para abrir os caminhos para o anticristo. Tem que se cumprir a profecia das escrituras, da lei, da escatologia dos judeus, tem que se cumprir, que Elias viria para abrir o caminho. Lembra que a gente estudou, quando a gente estudou as 2 testemunhas? Tem que se cumprir, primeiro tem que vir João Batista, o profeta, para abrir os caminhos para Cristo. E quem é? Aqui está ele, o falso Elias, o falso profeta, um homem de carne e osso como eu e como tu, exatamente como o anticristo. O anticristo vai ser um homem, exatamente como eu e tu, que durante 3 anos e meio vai reinar com a sua inteligência, com a sua astúcia, com seu poderio, seja político, militar, enfim, e que depois, 3 anos e meio finais, vai ser o próprio Satanás reinando através dele, né? Vai ser o próprio Satanás. Então, o falso profeta é a mesma coisa. Vai ser um homem de carne e osso como eu e tu, com o espírito
espírito de Satanás dentro dele, vindo para enganar. Lembrem-se, ele vai enganar judeus se fazendo passar por Elias, que veio abrir os caminhos para o Messias, que vai ser o anticristo. Ele vai enganar muçulmanos, enganando, abrindo os caminhos, falando do Mahdi, do Messias deles que virá no meio de um caos, porque vocês sabem que, acho que vocês não sabem, não sei se eu já falei aqui, mas o Mahdi, né, que é o mesmo anticristo para a gente e o Messias para os judeus que eles esperam, o Mahdi, de acordo às profecias do Alcorão, ele tem que surgir em meio ao caos, em meio a uma guerra, onde o mundo esteja sem paz. Por isso que o papel do falso profeta vai ser tão fundamental, porque o mundo vai estar num caos, né? Pensa, arrebatamento da igreja, já some aí milhões de pessoas. A economia é um caos, tudo bagunçado. Então tem que surgir o libertador do mundo, que é o anticristo, o Mahdi, o falso Messias o Messias para os judeus. E antes dele surgir como o salvador do mundo, tem que vir um falso profeta abrindo os caminhos para ele, porque, gente, meus amores, é a trindade satânica imitando a trindade divina. Já falei isso para vocês, a maioria de vocês já sabem isso. Satanás imita Deus. O anticristo quer ocupar o lugar de Deus, de Cristo, usurpador, é aquele que quer estar no lugar de ou em contra de anticristo, mas ele vai se fazer passar pelo Messias, pelo próprio Senhor Jesus. E o falso profeta é o imitador do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo viria, o Consolador viria, para engrandecer a Cristo, para dar glória a Cristo. E é exatamente aquilo que a gente leu aqui agora e que a gente vai explicar com mais detalhes. O falso profeta vai vir para dar honra e glória ao anticristo. Exatamente o mesmo papel, a mesma missão, e que infelizmente muitos supostos cristãos ainda não entenderam o papel do Espírito Santo verdadeiro, não do falso, do verdadeiro, que ele veio dar glória a Cristo, exaltar a obra de Cristo na cruz. E as falsas religiões, o falso evangelho, com os falsos profetas, exaltam a todo vapor o Espírito Santo e deixam Cristo de lado, sem entender, sem discernimento algum do próprio ensinamento de Jesus, que o Espírito Santo veio para engrandecer a Cristo, dar honra e glória a Cristo e lembrar as pessoas de toda a verdade com relação a Cristo, né? Então é uma bagunça, é um falso evangelho, o espírito do falso profeta, que é o próprio Satanás, agindo nas religiões de todo o mundo. Por que mais lá na frente a gente vai estudar a destruição da falsa religião, da rameira, da prostituta? Por quê? Porque a falsa religião do mundo vai ser a destruição da falsa religião do mundo. Mais daqui uns vídeos na frente a gente vai estudar. Porque a verdadeira religião, a verdadeira igreja já não vai estar aqui. Os verdadeiros filhos de Deus, que é a igreja, a esposa do Cordeiro, veja que a prostituta, a rameira, que é a falsa religião, a gente vai estudar a destruição dela lá no final, daqui a pouco. Mas a verdadeira religião, que é aquela que segue a Cristo e este crucificado, a noiva e a esposa do Cordeiro, essa já não vai estar mais aqui nesse período. Essa é aquela que é perseguida hoje pelo falso profeta e pelo espírito do falso profeta que age nos falsos mestres, nos falsos pastores, nos falsos líderes, nas falsas religiões. É muito importante vocês entenderem isso. E isso não é novo, isso não é de agora, isso é desde Gênesis. Desde Gênesis 3, quando a serpente, induzida pelo espírito do Satanás de falso profeta,
enganou ela com relação à palavra de Deus, e esse espírito continua agindo. Então, meus amores, é tanta coisa para falar, que Deus me ajude, que Deus abra o entendimento, ilumine os olhos de vocês para essa verdade. Então, vamos lá. Então, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, será um líder religioso, tá bom? Então diz, vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, diz que essa besta, ela possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, essa é uma referência, é que essa besta, ela é mansa, aparentemente, aparência um cordeirinho, né, mansinho, né, cordeirinho manso, querendo imitar até a própria santidade do nosso Senhor, que é considerado o Cordeiro de Deus, né? Então aqui ele vem com essa aparência de religiosidade. Oh, Deus abençoe, Espírito Santo, e toda essa sorrisinho amarelo e essa bondade que todo falso líder e falso profeta tem, exatamente como Satanás, que se disfarça de anjo de luz para enganar os tolos, como ele se disfarçou de amiguinha de Eva. Oh, que lindo jardim! Mas é certo que Deus disse que vocês não podem comer? Não, claro que não. Vocês serão como Deus. Vocês são filhos do rei e tem que ter uma vida regalada como rei. E ó, sabe essa ladainha de falso profeta? Pois é. Então, isso aqui representa esse cordeiro, por isso que ele tem aparência de cordeiro, de mansa, de falsa piedade. Olha como nós ajudamos, olha como nós fazemos pelas pessoas, olha como a nossa igreja é boa. E isso todas as religiões do mundo têm, principalmente o neopentecostalismo nos dias de hoje, né? Então, só que a Bíblia é muito clara, ele tem aparência de santidade, aparência de bondade, a aparência de cordeiro, mas ele fala como um dragão. Por quê? Porque da boca dele só sai mentira e engano, que ele é o próprio pai da mentira e do engano. O falso profeta vai estar sendo guiado pelo próprio Satanás, que é o pai da mentira e do engano. Então ele fala como dragão, né? Começa com uma falsa santidade e depois ele vai mostrar quem ele realmente é, né? Fazendo com que as pessoas adorem a imagem da besta, enfim. Vai levar as pessoas a literalmente a idolatria final, porque esse aqui é o último falso profeta, né? O falso profeta aqui de Apocalipse 3 é o último falso profeta, por isso que ele é aquele mesmo que vai estar encarnado com o próprio Satanás, como foi no início da serpente. Hoje o mundo tem milhões e milhões e milhões de falsos profetas que são dominados pelo espírito de Satanás, né? Mas tanto a serpente, a antiga serpente, o dragão, como agora esse falso profeta aqui que vai ser o último, vai ter o próprio Satanás dentro deles, né? Não vai ser só o espírito que paira, né? Então vocês imaginam a astúcia que ele vai ter para enganar. E fala aqui, olha só, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Viu que eu falei para vocês? Muita gente só fala muito do anticristo e deixa o falso profeta de lado. Mas ele exerce a mesma autoridade. Por que exerce a mesma autoridade, anticristo e falso profeta? Porque quem é que está dentro deles, meus amores? O próprio Satanás. O próprio Satanás vai estar guiando os dois. Então ele fala assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. O que vai acontecer aqui? O anticristo, o falso profeta, vem como o Elias, né, para abrir os caminhos
pro suposto Messias. Então o falso profeta ele vem para abrir os caminhos para o anticristo, para que as nações venham adorá-lo como Salvador do mundo. Então, nada melhor do que se unir a política, o poderio político com a religião para enganar. As pessoas, meus amores, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Espírito Santo me ajude. Vocês sabem que nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem do nosso Deus. E a gente perdeu essa imagem com o pecado de Adão. Adão perdeu, ele perdeu. Então essa imagem, ela se borrou, ela se manchou, ela se perdeu, ela morreu, ela virou um monstro. Mas nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem de Deus para adorar a Deus. Vamos lá. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Esse sempre foi o propósito de Deus. Criar criaturas nos céus e na terra para viver para a glória dele, para adorar a Deus. Quando Adão peca e morre, e com ele mata todos nós espiritualmente, muito importante entender isso. Tudo dentro da gente se bagunçou, tudo se contaminou. Tudo. Viramos escravos das nossas vontades, viramos escravos do pecado. Cristo teve que vir para nos libertar dessa escravidão do pecado e nos dar a salvação. Mas aquele propósito inicial de adorar a Deus se perdeu. E o ser humano passou a adorar qualquer coisa que não seja Deus. É muito importante entender isso, gente. É muito importante. Meu Deus, ajuda eles a entender, porque eu não posso. Então, o propósito da imagem que Deus nos criou de viver para a glória dele continua dentro do ser humano, na alma do ser humano contaminada. Porque lembra, o que morreu foi o espírito. Então a alma, que é mente e coração, ficou perdida, sem rumo, escravizada à vontade, escravizada ao pecado, escravizada ao engano, à mentira do Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então, mas aquele propósito inicial de adorar a Deus continua manchado, perdido dentro da alma do ser humano que ainda está morto espiritualmente. Então o ser humano, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Ele tem a necessidade de adorar e de acreditar em algo. O ser humano tem a necessidade, até um ateu que diz que não crê em Deus, ele tem a necessidade de crer na ciência, nos astros, na meditação. Os budistas, os hindus têm os deuses deles, os judeus têm a crença deles, na lei deles, os muçulmanos no Alá, os cristãos num Deus que eles não conhecem, porque a adoração se perdeu. As pessoas têm a necessidade de adorar algo ou alguém, porque aquele propósito inicial continua dentro, gente. É uma desgraça. Meu Deus, as pessoas vivem perdidas, tadinhas. Meu Deus do céu. Gente, a gente sofre pela tristeza das pessoas, por saber que estão perdidas. A gente sofre de verdade, por isso que aqui a gente faz tudo que a gente pode para falar a verdade para vocês. Desculpa, gente, as pessoas estão perdidas. Porque o propósito da origem delas, da criação delas, está ali dentro de uma alma e de uma mente confusa. Ela tem que buscar alguma coisa. Por isso que muita gente que hoje fala assim, não, mas eu fui para a igreja para adorar a Deus. Tadinha, ela foi para a igreja não para adorar a Deus, ela foi para a igreja pela necessidade
de adorar alguma coisa ou por uma necessidade que ela tinha. Então, essa necessidade, esse propósito de adorar alguma coisa que nós criamos, que era para adorar a Deus, mas como isso se perdeu, não tem mais o espírito da pessoa vivo, né? Recebendo as informações do Espírito de Deus. Por que quando a gente nasce de novo, a gente vive para a glória de Deus? A gente entende isso. E tudo que a gente quer fazer é viver para a glória de Deus. Por quê? Porque o Espírito agora está vivo, ele voltou, ele entendeu o que ele tem que fazer, ele entendeu a origem dele. Por isso que a gente vive para a glória de Deus e para adorar a Deus. Por isso que nada no mundo interessa pra gente. Vocês estão entendendo a lógica? Então, a pessoa que não é nascida de Deus, ela precisa adorar algo ou alguém. E às vezes ela adora o dinheiro, o carro dela, a casa dela, o nome dela, ela adora ela mesma. Ela vive para a vida dela, para o corpo dela, para a saúde dela, e que é certo cuidar da saúde, tá? Mas eu quero dizer que às vezes a pessoa é muito... idolatra demais, vive só para aquilo. Então, mas tudo isso é porque a alma dela, tadinha, a alma dela, que a mente, o coração tá assim, tá perdido. Ela não sabe de onde ela veio, nem para onde ela vai, por isso ela fica desesperada e ela precisa adorar alguém. Então ela precisa estar sempre buscando alguma coisa para adorar. Então, por isso que é muito fácil. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tá aqui, ó, esse espírito de engano. Por quê? Por que é tão fácil as pessoas se enganarem com a falsa religião? Por que vai ser tão fácil o anticristo enganar elas? Enganou a vida toda, enganou Eva, enganou todo mundo, enganou o próprio Israel, que era o povo de Deus. E enganou os cristãos até hoje com o falso evangelho, evangelho da prosperidade, das bênçãos, dos milagres, do cai pelo poder de Deus, de tu é o filho do rei, tu tem que ser rico. Enganou com a salvação através de obras, de sacrifício. Por quê? E por que é tão fácil enganar as pessoas? Por quê? Por causa disso. Porque Satanás sabe que nós fomos criados para a glória de Deus. E que como as pessoas estão mortas espiritualmente, elas precisam adorar algo. Então ele vem com a falsa religião, ele vem com o amor próprio, aquela pessoa que tem um amor tão próprio, tão grande, que ela se adora a si mesma. Ela vem com o humanismo, ela vem com o poder, com o dinheiro, com a política, ela tem que adorar algo. Então, e principalmente com o falso evangelho. Então, é muito fácil enganar as pessoas por causa disso. Agora vocês entendem por que as pessoas acreditam em qualquer coisa. Tu fala com uma pessoa, ela acredita em Maria. Tu fala com uma pessoa, ela acredita na macumba. Tu fala com a outra, ela acredita em Deus. A outra é no Alá. A outra, não, eu acredito em Deus, mas também acredito na Maria. Não, eu acredito no São Jorge. Eu acredito no Buda. Eu acredito... Ela acredita em tudo. Até o ateu acredita na ciência. Né? Os esotéricos, na lua, nos horóscopos, nas coisas, elas têm a necessidade de acreditar em algo, gente, e elas são facilmente enganadas. Por isso, vai lá numa igreja, que supostamente é uma igreja, o Senhor manda te dizer, ai, ela acredita. Oh, Deus manda te falar, ai, ela acredita. Caiu ali endemoniada no chão, ai, é o poder de Deus. Tu tem que sacrificar para ser salvo. Eu vou dar tudo, vou vender tudo, carro, casa, vou dar tudo no altar para ser salvo e me manter salvo. Jejua 21 dias para receber o Espírito Santo. Ela acredita em tudo que fala. Se a macumbeira falar, ela acredita. Se o pastor falar, ela acredita. Se o bispo falar, ela acredita. Se o papa falar, ela acredita. Se o padre falar, se o monge, se o arcebispo, se quem falar, ela acredita. Por quê? Porque ela tá morta e a alma dela tá perdida. E ela tem dentro dela essa essência de viver para a glória de alguém. E se ela não vive para a glória de Deus, ela vai viver para a glória de outra pessoa ou de outra coisa. Por isso
que está escrito lá em Romanos, deixaram de dar glória a Deus para dar glória para a criatura. Então por isso que é fácil enganar as pessoas. E imagina que no período da grande tribulação, que as pessoas vão estar atordoadas com as guerras, com os problemas, com tudo, então vai ser muito fácil uma figura como um cordeiro chegar e enganar, fulano de tal, o nome que for dado pro anticristo, né? Porque o nome dele não vai ser anticristo. O nome dele vai ser João, José, Pedro, Tiago, o nome que for. O nosso Salvador, adorem-o. Ele morreu e ressuscitou. Aí vai vir com aquele discurso, né? Que ele morreu e ressuscitou. Adorem ele. Quem é como a besta? Adorem ele, né? Então aí vem e fala assim, também, falando ainda do falso profeta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, um falso profeta pode ou não fazer milagres? Claro que pode. A gente viu um montão por aí hoje. Um montão. Lembra lá dos falsos profetas lá com Moisés? Que Moisés fez a vara se transformar numa cobra, uma serpente, e os bruxos do faraó também fizeram? É claro que a gente vê milagres torto-direita acontecendo justamente para enganar. Justamente para enganar. É o ponto forte de todas as religiões do mundo hoje, os milagres. Principalmente no cristianismo. No cristianismo que inventou essa maldição do neopentecostalismo. De tudo ser usado, tudo usar o nome do poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de milagre, de cura, libertação e tudo, e dente de ouro, e cai pelo poder de Deus, e ressuscita pelo poder de Deus, e grita, espoleia, rodopia, tudo pelo poder de Deus, milagre, curas, libertações. Gente, vocês não têm ideia do que os demônios são capazes de fazer para enganar. O que Satanás é capaz de fazer para enganar. Então ele faz até fogo do céu descer. Lembra que ele vai ser o falso Elias? Lembra que Elias fazia fogo do céu descer? Ante os falsos profetas. Agora aqui ele vai fazer sinais, vai fazer fogo do céu descer para que enganar as pessoas. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela qual a ferida, a espada sobreviveu. Então olha só que a palavrinha mágica, seduz. O papel do falso profeta, desde a época do jardim com a antiga serpente, durante todos os períodos da história, e até aqui no período final, que vai ser o último falso profeta, que vai ser o próprio Satanás incorporado no corpo de um religioso, seduzir as pessoas com sinais, com milagres. Gente, bastou falar campanha de cura e libertação. Campanha, o profeta fulano de tal vai vir profetizar e revelar. A irmã que profetiza e revela. Enche, chove. O pastor que tem a unção para prosperar. Agora, aquele que fala assim, a salvação vem através de crer no Cristo e esse crucificado. Isso não me interessa. Não é isso. Sei não, meu Deus. O meu Deus, Deus cura quem Ele quer. Deus não cura todo mundo. É tudo de acordo com... Não! O meu líder disse que a gente não pode aceitar doença. E eu sacrifiquei a vida toda no altar para não ficar doente.
Não, 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 ninguém toca na minha família, ninguém toca, ninguém morre na minha casa. Porque eu sacrifiquei a vida toda, porque o meu líder disse que quem é de Deus e sacrifica, o maligno não toca. Quem aí já ouviu? Quem aí já falou essa bobagem? Aqui, ó. Seduz, o falso profeta seduz com sinais. Hoje aqui, reunião de libertação, aqui os demônios vão sair. Venha beber água ungida, arrudo, sal grosso para os demônios sair, trabalha, macumba, feitiçaria. Ai, eu quero ir lá ver o show dos demônios. Nossa, hoje manifestou. Curiosos. Gente, a palavra é que liberta. Cristo, quando tu entendeu, ouvir o evangelho e Cristo entrar, tu nasce de novo, o mal vai sair. Primeiro entra a palavra, depois o mal sai. Não. Eu quero ver poder. Quero ver milagres, eu quero ver sinais e prodígios, daí eu vou crer. Ai, gente, essa é a nossa realidade, talvez é a tua. Tá aqui, ó, o falso profeta seduz com sinais e prodígios. A palavra de Deus não traz isso, a palavra de Deus diz que Deus cura quem Ele quer, que Deus faz o que Ele quer, que quem nasce de novo é liberto de demônios, é liberto de tudo, porque é a palavra que limpa, é a palavra que faz a regeneração. Não um pastor pulando lá em cima do altar, brincando, suando, rasgando camisa, para mostrar poder e espetáculo, palhaçada, para chamar a atenção das pessoas, para dizer na nossa igreja tem poder. Ou os irmãos que vão lá e botam a mão, o Senhor manda te dizer isso, vai acontecer isso, Deus te livrou disso, Deus é vitória, vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Vocês estão vendo por que é tão fácil enganar as pessoas e o diabo sabe disso? Porque as pessoas que acreditam nisso estão mortas. A alma delas, que é o coração, está sentimental, emotivo, querendo algo para crer. A mente dela está em busca de algo para acreditar. Aí ela acredita em qualquer mentira que ensinem para elas. Aqui, ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado fazer. Então, o falso profeta vai fazer um monte de milagre para enganar e poder atrair o poder, né? Atrair os olhos para o falso pro anticristo. Tanto é que ele fala aqui. Para criarem uma imagem, né, ó, vamos lá, ó. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que foi ferido à espada. Vão fazer uma imagem do anticristo, né, exatamente como fizeram as efígies lá no Egito antigo, né, as estátuas do faraó, como a estátua de Nabucodonosor. Aqui vão fazer uma estátua para o anticristo, a imagem do anticristo, uma imagem dele. Como tem lá na Coreia, né, do Norte, a estátua dos ditadores lá, né? Então, vai ter uma estátua do anticristo. Aí ele disse assim, cadê? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a sua imagem. Lembra lá, Nabucodonosor era assim, vamos lá, a tecnologia, né? Lá na época de Nabucodonosor é assim, criaram a imagem de Nabucodonosor, e daí quem não adorasse, o próprio Nabucodonosor mandava matar, né? A imagem não tinha poder, a imagem não falava, a imagem não se mexia. Agora aqui nos diz que é uma imagem um pouco diferente, mais sofisticada. Porque aqui está dizendo que foi dado poder à imagem para falar, e não só para falar, mas também para matar quem não adorasse a imagem. O espírito é o mesmo, só que mais sofisticado. Gente, olha só como que vai agir o poderio de Satanás nessa época, dessa imagem que vão construir, que é a imagem do anticristo.
vai ser dado poder para essa imagem falar. Como? A imagem uma imagem, gente, o que eu falei para vocês é o seguinte, os demônios, eles podem agir em corpos, mas tem que ser corpos vivos, tá? Eles podem agir em corpos vivos, seja de homens ou de animais. Um demônio não pode entrar num pedaço de pau, num pedaço de pedra. Não dá. Não tem como, porque eles são espíritos vivos e eles precisam de um corpo vivo para manifestar. Então, muito provavelmente, aqui tem quem diga que vai ser um demônio que vai entrar, mas não pode, gente, não tem como. Demônio não entra em corpo de gente, de coisa que não tem vida. Então, essa imagem que vai ser uma escultura, sei lá, se de ouro, de pedra ou de ferro que vão fazer do anticristo, ela provavelmente vai ser algo. Eu tava lendo isso aqui, eu me lembrei quando eu era criança, na minha época de criança, a gente tinha uns seriados, vocês aí que são da época dos anos 80, 90, vocês vão lembrar, que a gente tinha muito aqueles super-heróis, Jaspion, Giban, Changemans, essas, eu não sei se vocês lembram. Por que tu tá falando disso? Mas é porque tem a ver com a coisa. Vocês lembram que eram uns homenzinhos que tinham poder e lutavam tal, mas que no final eles tinham um gigante que lutava? Pois é, aí esse gigante era controlado por eles mesmos. Os próprios super-heróizinhos humanos, né? Entravam naquele robô e comandavam. Agora dá um soco. O que é isso? O que é aquilo? Por que eu tô falando isso, gente? É porque vai ser mais ou menos algo aqui nesse sentido que vai acontecer. Vai ser algo digital, vai ser algo que o controlado, tipo como drones, se controla drones hoje, se controla equipamentos. Olha a tecnologia, gente, eles estão fazendo o controle para robôs assumirem o lugar dos seres humanos, e a gente já viu isso em vários lugares. Então essa estátua vai ser algo tecnológica, não vai ser que ela vai falar de verdade e que ela vai matar porque ela vai ter vida, essa estátua. Vai ser algo tecnológico, tecnologia. A estátua vai falar, com certeza, vai ter a voz do próprio anticristo falando através dela. Mas vai ser tudo controlado por homens, tipo os robozinhos lá da minha época de criança, que entravam dentro do monstro grande e faziam ele dar um soco, falar e soltar os raios, soltar as espadadas. Vai ser mais ou menos aqui agora. Eles vão controlar a estátua para que aparentemente pareça que ela seja uma estátua viva, mas na verdade vai estar sendo controlada por homens possuídos por demônios. Os homens, sim, possuídos por demônios e controlados por anjos caídos. Então, essa estátua, ela vai poder falar e ela vai poder matar. Até teve uma série muito famosa aí, 2 anos atrás, que muito se falou, eu não assisto série, mas tinha uma estatuazona assim de uma garotinha, de uma guriazinha, né? Uma menina, que ela soltava uns raios assim pelos olhos, assim, né? Na série. E eu vi, porque tinha muita coisa assim, aparecia muita coisa no YouTube, os videozinhos assim, que essa série e tal, não sei o que, então muita gente falava que era algo muito satânico, não sei o que, tal, outros elogiando. Uma série japonesa, chinesa, coreana, sei lá. Só sei que a bonequinha soltava um raio assim pelos olhos, controlado. É exatamente o que vai acontecer aqui, meus amores, tá? Então, quem não adorar a imagem da besta, do anticristo, vai ser fulminado pela própria imagem, mas tudo isso controlado por robôs, né? Por homens que vão controlar essa imagem, né? E foi lhe dado comunicar fôlego à imagem, para não só a imagem falasse, mas também fizesse morrer todos quantos não adorassem. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Ou seja, então, todos, o falso profeta, porque olha só, veja que não é o anticristo que vai obrigar a marca da besta. Aqui, ó, sobre a mão direita, ó, versículo 16, a todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, livres e escravos, foi dado colocar a marca na mão direita e na testa, na fronte. Então, veja que não é o anticristo que obriga, é o falso profeta. O falso profeta veio para abrir, para dar glória. Lembra que ele imita o Espírito Santo? O Espírito Santo veio para glorificar e falar toda a verdade sobre Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Messias. O Espírito Santo veio fazer isso. O falso profeta vai vir fazer a mesma coisa. Esse é o anticristo, esse é o Salvador do mundo, esse é o Messias. Ele vai salvar o mundo e trazer a paz para o mundo. Adorem a ele. E seduziu as pessoas para adorar, e foi dado tanto a ricos, pobres, escravos e livres uma marca na mão e na testa, né? A gente não vai entrar muito em detalhe hoje na marca da besta, porque a gente vai gravar um próximo vídeo só falando da marca da besta, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu já fiz este propósito mesmo, porque o próximo vídeo a gente só vai falar da marca da besta. Mas aqui então é só pra gente entender, né, que todos os que estiverem vivos no período da grande tribulação vai ser dada essa ordem. Todos, tanto os simpatizantes do anticristo, todos os cegos que forem enganados pelo falso profeta, e vai ter um montão assim, principalmente muitos crentes. Esses crentes que eu acabei de falar, todas essas coisas que adoram hoje, ir atrás de profecia, de revelação, de poder, de cura, de libertação, de ir atrás de cartomante, de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de meditação para ter paz. Todos esses aí vão ser os primeiros a cair de bandeja aos pés do falso profeta, porque ele vai ter uma lábia e não vai ter muita dificuldade para enganar. Não vai ter. Não vai ter. Assim como não teve durante toda a história, mas principalmente aqui nesse período, que vai ser um período de muita tristeza, muita dor, muito problema que vai estar acontecendo. Então o anticristo não vai ter dificuldade, o falso profeta não vai ter dificuldade nenhuma de enganar essas pessoas. Então, e eles estão tendo excelentes professores hoje que enganam eles. Eles estão tendo, então vai ser bem facilzinho de ser enganado pelo falso profeta, né? Então, todas as pessoas que estiverem vivas nesse período, com exceção da igreja que subiu, e daqueles que começarem a se converter com a pregação das duas testemunhas e dos 144 mil judeus que vão estar pregando pelo mundo, com exceção dessas pessoas, a grande maioria, o resto vai ser enganado. Aqui estão, né, entre esses ricos, pobres, escravos e livres, né? Não importa a condição, o falso profeta vai enganar todo mundo, né? Então faz com que eles coloquem a marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, ora, o número é 666. Então isso a gente vai ver com bastante detalhe no próximo vídeo, que a gente vai falar só sobre a marca da besta, tá bom, meus amores? Hoje o foco é o falso profeta, tá? Esse falso profeta que vai vir com toda astúcia, com toda sedução, com todo engano, como cordeiro, mas veja bem, que ele vai enganar, ele vai enganar no início, a gente vai ver isso no próximo vídeo, como cordeiro, né, dizendo para as pessoas aceitarem a marca e adorar o anticristo, oferecendo muitas coisas em troca, mas depois a gente já vai ver que já vai ser com ameaça, né? Então a gente vai ver isso com bastante detalhe, mas o foco hoje era apresentar para vocês esse personagem tão satânico, tão diabólico como o próprio anticristo. Assim como o Espírito Santo é Deus, o anticristo o falso profeta é o próprio Satanás.
né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás, anticristo e falso profeta, o mesmo Espírito. Assim como Deus, Cristo e o Espírito Santo é o mesmo Espírito, a trindade satânica também é. Então, o falso profeta vai ter um papel fundamental no período final da história aqui, né? E é ele que vai impor a marca da besta. É ele que vai obrigar, é ele que vai seduzir, é ele que vem glorificar. Ele vem fazer o papel, consumar o papel dele de falso profeta, o último da história. E ele vai vir com toda a fúria dele. Porque ele sabe, exatamente como o anticristo, Satanás, que pouco tempo lhe resta. Porque os 2 primeiros a inaugurar, hoje, vocês sabem que hoje não tem ninguém no Lago de Fogo. Ninguém, não tem nenhum ser humano no Lago de Fogo. Hoje nós temos um inferno, que é a antessala, né, um lugar no centro da terra, né, o inferno, o Hades, fica no centro da terra, ou Guena, né, no Antigo Testamento. Guena, em hebraico, Hades no grego, inferno português, em espanhol, né, e outra tradução que for para o inferno. Então, fica no centro da terra. Então, hoje eu já falei para vocês que inferno não é lugar de demônios. Demônios estão no abismo. Anjos caídos estão no mais profundo do abismo, os que estão presos, alguns presos no rio Eufrates, alguns e outros estão soltinhos aí, batendo colinha no ar, que eles são moradores, principados e potestades. Então, demônio não é lugar de inferno. Melhor, inferno não é lugar de demônio. Inferno é lugar das almas, que estão mortas esperando a ressurreição para serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, hoje, o inferno a gente sabe que é no centro da terra. O lago de fogo a gente não sabe onde é. Não sabe. Às vezes eu fico assim, descobriram um planeta que é um segundo sol. Eu falo, pode ser o lago de fogo e enxofre. Vocês já ouviram falar? Já ouviram, né? Às vezes dá notícia, a NASA descobre um planeta, um satélite. Eu não sei falar muito bem, gente, essas coisas assim de astronomia. Eu não sei falar muito bem, não é minha área. Mas, acharam aí um planeta, uma coisa assim que diz que é bem potente. Um dia eu vi uma reportagem que dizia assim, o sol do mal, o sol maligno, que descobriram um irmão gêmeo do sol, que era o sol mau. Eu falei, isso aí tá me cheirando a lago de fogo. Por quê? Porque a gente não sabe. Existe um lugar chamado Lago de Fogo que a Bíblia descreve, que está em algum lugar nesse mundão, ou na atmosfera, ou na galáxia, que é um lugar aonde não tem ninguém hoje. E que os 2 primeiros que vão inaugurar, de acordo com o Apocalipse 19, é o anticristo e o falso profeta. A Bíblia fala que que Jesus vai empurrar eles para dentro do lago de fogo com o soprar da boca deles, e eles vão cair vivos no lago de fogo. E depois junto todos os adoradores da besta, esses adoradores aqui, que vão ser enganados e vão ter a marca, vão ir junto com eles, mas primeiro vai o anticristo e o falso profeta. Então, aí para vocês verem o caráter dessas 2 pragas, né, dessas 2 bestas. E depois de 1000 anos, Satanás vai fazer companhia para eles. E aí vai ser a ressurreição dos mortos, daqueles que estão no inferno, que vão estar diante do trono branco, porque o trono branco de Deus é depois do milênio. Então vai ressuscitar todas as almas que estão no inferno. As almas não, os corpos, né? Mas todas as almas que estão no inferno vai ressuscitar os corpos. Por que eu falei para vocês que não é morte eterna, é vida eterna? Porque vão ressuscitar os corpos das almas que estão no inferno, vão se juntar às suas almas e lago de fogo, vivinhos por toda a eternidade.
Mas eu já tô adiantando demais, isso aí a gente vai estudar lá no final, né? Apocalipse 20, trono branco. Ui, gente, eu já queria ensinar tudo pra vocês. Ai, que Deus me ajude, que dê tempo, mas por outro lado eu nem queria que desse, porque eu quero ir logo pra casa, gente. Eu não vejo a hora de ver o meu Senhor, de ver a glória dele, como ele é, face a face. Ai, eu não quero sair desse mundo porque esse mundo tá uma porcaria. Porque não aguento mais esse mundo. Não, eu quero sair desse mundo porque eu quero ver o meu Deus, o meu Senhor, como ele é. É por isso que eu quero ir logo pra casa. Então, meus amores, eu acho que ficou claro, né? Então, hoje o nosso foco é falar do falso profeta. E agora, então, no próximo vídeo, a gente vem falando só sobre a marca da besta, o famoso 666. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês de todas essas verdades e desperte em cada um de nós o temor de levar a verdade do Evangelho para todas as pessoas. Deus abençoe vocês e até a próxima.